Então vamos lá, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu vou usar a versão NVI, você pode acompanhar no telão, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Obrigado, Pai. Fala com a tua igreja. Deus, que coisa linda. Que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. Eu te glorifico. Desocupe as tuas mãos, igreja. Vamos aplaudir esta palavra. Pode aplaudir. Aplauda o nosso Deus. Aplauda com vontade. Glorifica, adora. Oh, glória! Então se assenta. Pode se assentar. Deus tem um plano especial, pessoal, um plano específico para cada um de nós. Você já deve ter se perguntado: por que é que eu nasci? De onde eu vim? Por que que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o meu destino? Essas 4 perguntas estão no livro. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Você não veio do macaco. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Quem sou eu? Fala de identidade. O que é que eu estou fazendo aqui? Fala de propósito. E para onde eu vou? Fala de destino. Então todos nós, cada um que está aqui, nasceu para cumprir um propósito de Deus. Muito antes de você ser gerado no ventre materno, Deus já te conhecia. Deus tinha um plano na tua vida. Muito antes de você nascer, Deus já sonhava com você. E quando você veio, quando você nasceu, Deus plantou em você talentos,
dons. Deus te deu habilidades. Ele te capacitou para que você viesse a cumprir um propósito que Ele, Deus, tinha para realizar e precisava de alguém, e esse alguém é você. Você é único. Não existe ninguém no planeta igual a você. Você é singular. Você é especial. O plano que Deus tem com você é algo específico. Você nasceu conforme Deus planejou. Vai comigo no livro do profeta Jeremias, ainda no capítulo 1, o versículo de número 5. Olha o que Deus está dizendo. Antes de formá-lo no ventre, olha só, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Ou seja, foi Deus que te formou no ventre da tua mãe. Você foi escolhido, você nasceu porque Deus quis. Deus tem algo, um plano na tua vida, um propósito. E qual é esse propósito? Ele está dizendo aqui para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Para quê? Qual o propósito? Eu te designei como profeta às nações. Então você, realmente, irmãos, para com essa ideia, com essa conversa fiada da teoria da evolução, que você veio do macaco. Isso não existe, isso é para ateu. Você imagina uma pessoa que acredita nisso? Será que essa pessoa é feliz? Será que uma pessoa que acredita na teoria da evolução, que veio do macaco, qual é o propósito? Será que ela acredita que existe um propósito de vida para ela? Lógico que não. Se ela veio do macaco, ela simplesmente está aqui por um acaso, ela existiu, só isso. Mas para mim e para você, que nós sabemos que nós viemos de quem, igreja? De Deus. Você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Muito antes de você nascer, Deus já sonhava com você. Deus te formou, te deu habilidades, talentos, te capacitou para você cumprir um propósito que Ele tinha para realizar. Imagina, isso não está no livro, o que eu vou falar agora. Um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, só Deus tem uma visão, Ele sabe, porque Deus é onisciente, soberano, e Deus sabe o que esse quebra-cabeça, que são os planos de Deus, os propósitos de Deus, só Deus sabe, juntando as pecinhas, o que é que vai formar.
e cada pecinha se encaixa perfeitamente numa outra pecinha. Essa pecinha é única. Não adianta você tentar colocar uma outra peça para se encaixar nesse quebra-cabeça, que não vai dar certo. Cada peça se encaixa certinho no lugar dela. Cada um de nós somos essa pecinha. Você é essa pecinha. Você está me entendendo, gente? Você é essa pecinha, não tem ninguém igual a você. Você é essa pecinha de Deus, que Deus quer usar e vai encaixar exatamente no lugar certo. Por isso que eu falo, irmãos, ninguém precisa imitar ninguém, querer ser uma outra pessoa. Você é único. Deus te criou desse jeitinho. E você é essa pecinha que encaixa direitinho no quebra-cabeça de Deus. Não tem outra pessoa. Por isso que às vezes a pessoa, enquanto ela não se encaixar no propósito de Deus, aquilo para a qual ela nasceu, enquanto ela não se encaixar, ela não vai ter paz. Enquanto a pessoa tentar fugir e escapar do propósito que Deus tem para ela, não adianta tentar. Deus vai atrás. Quem está me entendendo? Moisés, tem que ser você. Não, manda outro no meu lugar, não dá. Como assim, Moisés? Eu não sei falar. Quem sou eu que vá até Faraó e liberte o teu povo lá da escravidão do Egito? Quem sou eu? Manda outro. E Deus disse: não, Moisés, tem que ser você. Você é essa pecinha que eu preciso para encaixar nos meus planos. Não é outro. Então, quando a pessoa ela tenta fugir, dá uma de Jonas, fugir da presença do Senhor, escapar do propósito que Deus a criou. Quando a pessoa tenta fugir, ela não é feliz. Sempre vai ficar aquele vazio, e a pessoa não entende o porquê. Deus, parece que está faltando alguma coisa na minha vida, e eu não sei o que é. Está faltando alguma coisa que me falta preencher, porque eu tenho um buraco aqui dentro. Eu não sei, Deus. Eu tenho andado nos teus caminhos, o temor ao Senhor, eu tenho congregado, eu tenho andado na tua presença, mas parece que falta algo. O que é que está faltando? Você entrar no centro da vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Porque enquanto você não fizer isso, você não vai ter paz no teu coração. O Espírito Santo vai estar sempre te incomodando. Vai estar sempre lá te incomodando.
Quem tem um propósito de vida, sabe qual é o seu propósito, ela tem paz dentro dela. Ela experimenta realmente uma vida plena, completa. Ela sabe por que nasceu, por que ela está aqui, qual é o propósito de Deus na sua vida. Então não importa o que aconteça, as lutas, os problemas, as dificuldades, perseguição, traição, tudo que vem acontecer, você sabe, não, eu tenho um propósito. Tudo isso não vai me desviar, não vai me tirar do propósito que Deus tem para a minha vida. E você fica firme. Imagine você num barco, no meio do mar, à noite, numa tempestade, e você perdido. Naquela tempestade, você perdido, qual é o rumo, para onde eu vou? E de repente, na escuridão, você vê uma luz, você vê um farol, você vê aquele farol, você, pronto, estou salvo. Porque aquele farol vai te indicar o caminho. Aquele farol vai te dar um rumo, um norte. Você sabe para onde você tem que ir agora. Porque aquele farol vai ser o GPS. É um GPS que vai te dizer, uma bússola que vai te orientar, vai te indicar o caminho que você deve seguir. Assim é o propósito. O propósito é como se fosse uma bússola, um GPS dentro de nós, que nos indica, que nos mostra qual é o caminho, o que é que eu tenho que fazer. E tudo que você planejar, as suas metas, os seus objetivos, tudo que você planejar, você vai fazer para cumprir com esse propósito. Tudo vai girar em torno do teu propósito. Você não estará aqui só existindo, você não estará aqui só sobrevivendo. Você tem um caminho, você tem um propósito, e você sabe qual é, e você diz, pronto, agora, uau, pode vir a luta que for, o problema que for, posso estar cansado, com sono, pode estar frio, pode estar chovendo, mas eu tenho que levantar cedo, eu tenho um propósito, eu tenho que seguir em frente. Nada vai te impedir de você prosseguir, porque esse propósito, você sabe, é de Deus, está dentro de você, e é esse propósito que te motiva. O propósito motiva a pessoa. Se a pessoa não tem propósito, ela não tem motivação. Ela não tem motivação. Qual é a motivação que ela vai ter se ela não tem propósito nenhum na vida? Qual é a motivação que ela tem? Trabalhar, estudar, comer, dormir, levantar cedo, trabalhar, estudar, comer, dormir, levantar cedo, trabalhar. Propósito é aquilo que te faz levantar cedo, animado. Uau! Uau! Te faz você levantar cedo,
animado, motivado, cheio de gás, com força, você se levanta, opa! Você sabe por que você existe, por que você está aqui. Olha que coisa tremenda, a importância do propósito. Qual é a razão? Propósito qual é a razão para que isso existe? Propósito é a razão para que eu existo. Isso é propósito. Aí você já está desesperado, né? Você fala, pastor, misericórdia, eu não sei qual é o meu propósito. Uau! Agora complicou, hein? Pastor, eu quero saber de onde eu vim, eu quero saber quem sou eu quero saber por que eu existo, eu quero saber para onde eu vou, qual é o meu destino, só que eu não sei ainda. Eu tenho uma boa notícia. Aqui, no livro, no capítulo 19, na página 59, você vai descobrir 5 passos para encontrar o seu propósito de vida. Vou te dar uma grande dica. Deixa o livro de lado. Para você descobrir o teu propósito, olha para dentro de si mesmo. Quais são os seus dons, talentos, as suas habilidades, aquilo que você faz, que você ama fazer? É só isso? Não, lógico que não. Oração, buscar a Deus, ser sincero, falar, Deus, me revela, fala para mim, o que é que o Senhor tem comigo? Qual é o teu propósito? Por que eu estou aqui? Deus, se humilhar, buscar. Deus vai te mostrar. José. Deus começou a revelar o propósito. Ele tinha 17 anos, jovem. Deus começou a dar sonhos, a revelar a José qual era o propósito, qual era o futuro que Deus tinha para ele. E os irmãos, com ciúme, inveja, o lançaram no poço, na cova. José foi vendido, foi parar no Egito como escravo, na casa de Potifar, foi assediado, foi acusado injustamente, foi parar no cárcere. Queridos, foram 13 anos José passando por um processo. E sabe por que ele não reclamava? Porque José sabia qual era o seu futuro, o que é que Deus, o propósito de Deus para ele. Ele já sabia, porque Deus revelou através de sonhos. Então, tudo que José suportou, ele sabia que era uma preparação, que Deus estava moldando a José, preparando José para algo grandioso.
Por isso que ele não reclamava, por isso que ele não questionava tudo que ele passava e enfrentava. Ele estava firmado num propósito que Deus havia revelado para ele. E olha só que José disse para os seus irmãos. Vai comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 45, versículo 8. Olha o que José diz para os seus irmãos quando ele já está no trono, governando o Egito. Olha o que ele diz para os seus irmãos que o traíram. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Vocês estão pensando que foram vocês? Não. Não foram vocês que me mandaram para cá, para o Egito. Vocês estão pensando porque vocês me traíram, me venderam como escravo, e eu estou aqui agora, porque vocês planejaram. Não, não! Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Uau! Olha o entendimento de José. Ele sabia do propósito. Veja o capítulo 50, do mesmo livro de Gênesis. José já está no final da vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Dá um glória a Deus. Então José, olha aqui para o pastor que eu já estou caminhando para o final. José, ele tinha uma clareza, ele conseguia entender o porquê, tudo que aconteceu com ele, tudo, exatamente cada detalhe, tudo foi uma preparação, foi a mão de Deus. Por isso que ele ficava em paz, em meio à tribulação, ele não reclamava, porque ele sabia do propósito que Deus tinha com ele. E ele chega a dizer assim: vocês intentaram o mal contra mim. Só que Deus é que estava ali, mexendo as pecinhas. Deus transformou isso em bênção. Tudo que vocês intentaram de mal, Deus usou para que o propósito que Ele tinha comigo, que era preservar o mundo de morrer de fome. Irmãos, a Bíblia diz 2 anos. Depois de 2 anos já não havia mais comida. E seriam 7 anos de fome. Se em 2 anos já não havia mais comida, havia mais 5 anos, o mundo ia morrer de fome. Então, quando Deus, Ele nos dá um propósito, nunca é para benefício da própria pessoa. É sempre para abençoar, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quem está me entendendo? Eu vou ler mais um versículo, áreas que vocês travaram agora. Queridos, você nasceu, Deus plantou em você, em cada um de nós, dons, talentos, habilidades. Você é desse jeitinho, tem essa personalidade.
Você é desse jeitinho, porque Deus quis que você nascesse com essas habilidades, com essas características. Mas não é para o seu próprio benefício. Você tem que usar os teus dons, os teus talentos, a favor de outras pessoas, para abençoar vidas. Deixa eu ler, vamos lá no Novo Testamento. É 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 10. Cada um que está aqui, exerça o dom que recebeu para servir os outros. Está lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Não é para o seu próprio benefício. Os dons e talentos, tudo que Deus te deu, tem que ser usado para cumprir o propósito que Deus tem com você nesse mundo. É um propósito único, específico, pessoal, especial. Só você é que vai se encaixar nesse quebra-cabeça de Deus. Não tem outra peça para colocar no lugar. Tem que ser você. Tem que ser você. E se você quiser dar uma de Jonas, tentar escapar, Deus vai atrás de você. O Espírito Santo não vai te deixar em paz. Você sempre vai sentir que falta alguma coisa. Quando você tem o seu propósito, isso te completa. Isso dá sentido à tua vida. Isso traz significado. Você não está simplesmente aqui existindo. A tua vida passa a ter significado. Isso é muito importante. Aí você vai deixar a tua marca. Você vai deixar o teu legado. Porque você entendeu e está vivendo o propósito de Deus. Podemos aplaudir o nosso Deus? Uau! Então se coloque em pé em teu lugar. Então você já sabe que você existe, que você nasceu, que você está aqui para cumprir um propósito de Deus. E diga assim comigo: Deus. Ah, não, tem que falar com vontade. Diga: Deus, eu preciso saber qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, olha aqui para o teu pastor. De repente não é algo para você ser presidente da República do Brasil. De repente não é esse o propósito de Deus. Não é para você ser presidente de uma grande nação, como José. Mas pode ser algo que é importante para as pessoas desamparadas, pessoas necessitadas, pessoas que estão precisando dos teus talentos, dos dons que Deus colocou em você, das aptidões. De repente você tem um talento, irmãos. Pastor, eu sei fazer tricô. Olha, como ninguém. A minha vida inteira foi tricotando.
De repente esse é o teu talento, o teu dom. Não sei. Cuidar de pessoas, levar uma palavra, pessoas desamparadas. Deus quer te usar de uma forma única. E é só você que pode cumprir com esse. Não adianta tentar botar outro em teu lugar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai ser um quebra-galho. Mas não vai ser igual como se você estivesse lá. Então, meu Deus e meu Pai, eu oro pela tua igreja. Eu peço, meu Deus, para que cada vida aqui nesta noite, tenha a alegria de poder cumprir com o propósito Vitor, que o Senhor tem para a vida dela. Só o Senhor sabe. Então revela, Pai. Eu sei que o Senhor tem um propósito geral, que a tua vontade é salvar, que nós existimos para te adorar. Aí, mano? Nós sabemos disso, mas tem um propósito específico, algo que o Senhor só tem com essa pessoa. Por isso que ela nasceu. Então revela, Espírito Santo, mostra para ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus.